Eu sempre achei que conhecia minha esposa. 23 anos de casamento. 23 anos dividindo a mesma cama, a mesma casa, a mesma vida. Mas naquela quinta-feira à tarde, quando cheguei em casa 3 horas mais cedo porque a reunião tinha sido cancelada, tudo começou a desmoronar. Entrei em casa e estranhei o silêncio. Não era um silêncio normal. Era aquele tipo de silêncio pesado, tenso, como se a casa estivesse prendendo a respiração. As luzes da sala estavam apagadas, mas eu podia ouvir um som vindo do andar de cima. Música baixa. Ou era uma voz? Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. Minha mão suava. Por que eu estava nervoso? Era minha casa, minha esposa. Mas algo no ar estava diferente, errado. Quando cheguei no corredor, vi. A porta do nosso quarto estava fechada. Não apenas fechada, trancada. Marina! Eu girei a maçaneta. Nada. Tentei de novo, com mais força. Marina! Rodrigo, Silêncio do outro lado. Por 2, 3 segundos que pareceram uma eternidade. Então ouvi um barulho abafado. Algo caindo. Marina, Alguém se abre mexendo essa porta rápido. agora! Marina! Abre essa porta. A voz dela finalmente veio, mas não era a voz que eu conhecia. Era trêmula, aguda, quase desesperada. Rodrigo, você chegou cedo. Espera só um segundo. Um segundo? Por que ela precisava de um segundo? O que diabos estava acontecendo ali dentro? Amor, já vai. Marina, abre essa porta agora. Eu ouvi passos rápidos, algo sendo arrastado. O barulho de gaveta fechando com força. Meu cérebro começou a trabalhar em alta velocidade. Imagens invadindo minha mente. Imagens que eu não queria ver. Minha esposa, minha Marina. Com quem? Como ela conseguiu? Quando? Já vai, amor. Já vai. A voz dela estava mais próxima agora, do outro lado da porta. Eu podia ouvir a respiração dela. Ofegante, como se ela tivesse corrido, ou como se estivesse em pânico. A fechadura girou. Uma vez, 2 vezes. Por que estava demorando tanto? Minhas mãos fecharam em punhos. Minha mandíbula travou. Eu estava preparado para qualquer coisa. Ou pelo menos eu achava que estava. A porta se abriu, e ali estava ela. Marina. Minha esposa de 23 anos, mas ela parecia diferente. O rosto corado, vermelho até. Os olhos brilhando intensamente, quase febris. O cabelo, normalmente preso num coque simples, estava solto, caindo sobre os ombros. Ela usava um vestido, uma camisola bonita que eu nunca tinha visto. Maquiagem, batom vermelho, perfume. Aquele perfume caro que eu tinha dado no aniversário dela anos atrás e que ela nunca usava porque era bom demais para desperdiçar. Mas o que me deixou gelado foi a expressão no rosto dela. Não era culpa, não era medo. Era confusão, como se ela tivesse sido arrancada de algum lugar muito distante e ainda não tivesse voltado completamente. Ela tentou sorrir. Um sorriso rápido, forçado, que tremeu nos cantos e morreu antes de alcançar os olhos. Oi, amor. Que surpresa. Você não tinha reunião até às 6? Eu não respondi imediatamente. Meus olhos varreram o quarto atrás dela. A cama estava feita, mas as almofadas estavam amassadas de um lado. Uma taça de vinho pela metade na mesinha de cabeceira. O laptop dela estava aberto na cama, mas ela tinha virado a tela para baixo quando eu entrei. Marina, o que você estava fazendo? Ela piscou rápido várias vezes, como se estivesse voltando de um transe. Nada, amor. Eu só tava arrumando umas coisas aqui. Arrumando umas coisas? De salto alto e batom vermelho? Ela olhou para baixo como se tivesse esquecido o que estava vestindo. Sua mão voou até o colar no pescoço. Um colar que eu também nunca tinha visto. Eu ia sair mais tarde. Tinha combinado com a Patrícia. Um café. Patrícia, a melhor amiga dela. Será que era verdade? Ou será que tinha outro nome? Um nome que eu não conhecia? Um nome que fazia ela se arrumar assim, se perfumar assim, trancar a porta e... E por que a porta estava trancada, Marina? Vi o momento exato em que o pânico atravessou os olhos dela. Rápido, como um relâmpago. Mas eu vi. Trancada? Não estava trancada, você deve ter... Tava sim. Eu tentei abrir. 2 vezes. Tava trancada.
Ela desviou o olhar. Olhou para o chão, para a parede, para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Ah, é que eu estava me trocando e... Você demorou quase 1 minuto para abrir a porta, Marina. E eu ouvi coisas. Ouvi você se mexendo, fechando gavetas, escondendo... O quê? O que você está escondendo de mim? Nada. Rodrigo, você está sendo ridículo. Então me mostra o notebook. O quê? O notebook. Me mostra o que você estava vendo. Se não é nada demais, me mostra. Ela deu um passo para trás, instintivamente protegendo o laptop com o corpo. Isso é invasão de privacidade. Eu não mexo nas suas coisas, porque eu não tenho nada para esconder. E você acha que eu tenho? Eu não sei, Marina. Você me diz. Você me diz por que você está toda arrumada no meio da tarde sozinha, no quarto trancado, com vinho e música e segredos. A voz dela subiu uma oitava, defensiva, quase histérica. Segredos? Que segredos? Você tá louco? Então me explica. Me explica por que você não me deixa ver o notebook. Me explica por que você tá tremendo. Me explica por que você tá vestida como se... Como se... Eu não consegui terminar a frase. As palavras engasgaram na minha garganta. Porque terminar aquela frase seria tornar real a possibilidade que estava me destruindo por dentro. Marina cruzou os braços, uma postura defensiva, quase infantil. Mas eu vi as lágrimas começando a se formar nos cantos dos olhos dela. Como se o quê, Rodrigo? Fala. Termina a frase. Como se você tivesse se arrumado para outra pessoa. O silêncio que caiu entre nós foi devastador. Poderia ter durado 3 segundos ou 3 horas. Eu não sei. Tudo que eu sabia era que minha esposa estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era culpa, era algo pior. Era decepção. Profunda, dolorosa decepção. Você realmente acha isso de mim? Sua voz saiu em um sussurro quebrado. Eu não sei o que pensar, Marina. Você tem que admitir que isso tudo é muito estranho. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, arrastando o rímel. Sabe o que é estranho, Rodrigo? É que a gente está casado há 23 anos e você nunca... Ela parou, balançando a cabeça, limpando as lágrimas com raiva. Esquece tudo. Ela virou as costas para mim, caminhando em direção ao laptop. E foi quando eu percebi que algo estava muito errado. Meu nome é Rodrigo Almeida. Sou diretor comercial de uma multinacional. Ganho bem. Muito bem. Viajo constantemente, conheço pessoas importantes, janto em restaurantes caros, participo de eventos exclusivos. Minha vida profissional é um sucesso. Todo mundo me respeita, me admira, me convida para palestras e reuniões estratégicas. Mas nem sempre foi assim. Há 23 anos, quando eu conheci Marina, eu era apenas um analista júnior lutando para subir na carreira. Ela, por outro lado, era brilhante. Formada em arquitetura com louvor, já tinha 2 projetos premiados, estava começando a fazer nome no mercado. Todo mundo falava dela. Marina Carvalho, a arquiteta promissora, o futuro da arquitetura brasileira. A gente se conheceu num evento corporativo. Ela tinha projetado o espaço. Eu fui representar minha empresa. Nos apaixonamos. Foi rápido, foi intenso, foi avassalador. 6 meses depois, a gente estava casado. E foi aí que tudo mudou, não da noite para o dia. Foi gradual, sutil. Eu comecei a crescer na empresa. Promoções, viagens, responsabilidades maiores. E Marina começou a recusar projetos. No começo, eram só os que exigiam viagens longas. Depois, os que tomavam muito tempo. Até que, 3 anos depois do casamento, ela simplesmente parou. Eu preciso cuidar da nossa casa, Rodrigo. Você viaja tanto. Alguém precisa estar aqui. Eu nunca pedi isso para ela. Juro que não. Mas também não questionei. Não insisti para que ela continuasse. Porque no fundo era conveniente. Era confortável chegar em casa e ter tudo funcionando perfeitamente. Roupa lavada, comida pronta, contas pagas, casa organizada. Marina se tornou a esposa perfeita. E eu me tornei o marido bem-sucedido. A equação parecia funcionar. Mas depois daquela quinta-feira, eu comecei a reparar em coisas. Pequenas coisas que, sozinhas, não significariam nada. Mas juntas.
Juntas começaram a formar um padrão preocupante. Ela sorria para o celular com frequência. Aquele tipo de sorriso bobo, quase adolescente. Quando eu perguntava o que era, ela dizia que era só uma amiga mandando meme. Mas ela escondia a tela. Sempre. Ela começou a se arrumar mais. Não para sair comigo. A gente mal saía juntos. Eu estava sempre ocupado, sempre cansado, sempre com algum relatório para revisar ou alguma reunião para preparar. Mas ela se arrumava para ficar em casa. Maquiagem, perfume, roupa bonita. Pra quê? E tinha aquelas tardes inteiras em que ela ficava no quarto com a porta fechada. Quando eu perguntava o que ela fazia, a resposta era sempre vaga. Lendo, descansando, assistindo alguma coisa. Mas o tom de voz era de quem escondia algo. Eu comecei a investigar. Sim, eu sei como isso soa. Mas quando você começa a desconfiar, quando aquela pulga fica atrás da orelha, você não consegue ignorar. Você precisa saber. Primeiro, eu chequei as contas bancárias. Nada de incomum. Nenhum gasto suspeito. Nenhuma transferência estranha. Depois, o histórico do carro. Ela mal saía de casa. Supermercado, banco, academia, rotina normal. Mas o celular dela estava sempre com senha. Sempre na bolsa ou no bolso. Nunca largado na mesa como antes. E quando tocava, ela olhava rápido para a tela e, dependendo de quem era, saía da sala para atender. Rodrigo, você tá me vigiando? A voz dela me pegou de surpresa. Eu estava no escritório em casa, olhando para a fatura do cartão de crédito dela pela terceira vez naquela semana, procurando. Nem sei o que eu estava procurando. Não, Marina, eu só estava conferindo umas contas. Ela ficou parada na porta, me olhando de um jeito que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, não era mágoa. Era algo entre decepção e cansaço. A gente precisa conversar, Rodrigo. Meu coração disparou. Essa era a frase. A frase que antecede confissões. A frase que muda tudo. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre essa distância. Sobre o que a gente virou. Eu não entendo do que você está falando. Não, quando foi a última vez que a gente jantou junto? De verdade, sem você no celular, sem você falando de trabalho, sem você preocupado com a próxima reunião. Eu trabalho muito, Marina. Eu trabalho pra gente ter essa vida. Que vida, Rodrigo? A vida onde você nunca tá aqui? A vida onde eu sou só a pessoa que mantém a casa funcionando enquanto você conquista o mundo? Você escolheu isso. Você escolheu parar de trabalhar. Eu vi a dor no rosto dela. Como se eu tivesse dado um tapa. E talvez tivesse dado. Um tapa com palavras. Eu não escolhi, Rodrigo. Eu abri mão. Que é diferente. Eu abri mão porque alguém precisava. Porque você precisava. Porque a gente não podia ter os dois em carreiras exigentes se quiséssemos ter uma família estável. Mas a gente nem tem filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E foi quando eu percebi. Quando eu realmente percebi. A gente tinha tentado. Claro que tinha tentado. Mas no meio das minhas viagens, das minhas reuniões, dos meus compromissos, a gente tinha desistido. Não oficialmente. Nunca falamos sobre isso. Só paramos de tentar. E a vida continuou. Minha vida continuou. Mas e a dela? Marina saiu da sala sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, com aquela fatura na mão, me sentindo o maior idiota do mundo. Mas a dúvida continuava. A dúvida tinha se transformado em certeza na minha cabeça. Ela estava escondendo algo. Tinha que estar. O jeito que ela se comportava, o jeito que ela se afastou emocionalmente, o jeito que ela criou um mundo próprio ao qual eu não tinha acesso, foi quando eu decidi ir até o fim. Numa terça-feira, fingi que ia viajar a trabalho. Falei que ia ficar 3 dias fora, mas fiquei na cidade, num hotel perto de casa, e passei a observar. Primeiro dia, nada. Ela saiu para a academia de manhã, voltou, foi ao supermercado à tarde, rotina normal. Segundo dia, ela saiu de casa às 3 da tarde, toda arrumada, vestido bonito, salto, maquiagem. Meu coração quase saiu pela boca. Segui ela. Ela foi para um café. Sentou sozinha, pediu um cappuccino, ficou lá por 2 horas, sozinha, só olhando pela janela. Às vezes, escrevia alguma coisa no celular, às vezes só olhava. Quando voltou para casa, ela estava chorando.
Terceiro dia, resolvi entrar em casa. Usei minha chave, silenciosamente. Eram 4 da tarde. Eu sabia que ela estaria lá. Subi as escadas devagar. A porta do quarto estava entreaberta. E foi quando eu ouvi a voz dela, suave, carinhosa, dizendo coisas que eu não ouvia ela me dizer há anos. Eu sabia que você viria. Eu sabia que você não me deixaria sozinha. Você sempre sabe quando eu preciso de você. Meu sangue ferveu. Minha visão ficou turva. Minha mão tremeu ao empurrar a porta com força. Marina! Ela deu um pulo, o laptop na cama dela. E na tela não tinha ninguém. Tinha uma novela, uma maldita novela. Rodrigo, o que você tá fazendo aqui? Você não viajou? O que eu tô fazendo? Marina, com quem você estava falando? Ela olhou para mim, depois pro laptop, depois para mim de novo, e começou a rir. Não era um riso alegre, era um riso amargo, desesperado, quase histérico. Você tá falando sério? Você veio aqui me investigar? Achou que eu tava... O quê? Traindo você? Você tava falando com alguém. Eu tava falando com a televisão, Rodrigo, com a porcaria da novela. Ela se levantou, pegou o laptop e virou para mim. Na tela, a cena de um casal se reencontrando. O galã abraçando a protagonista. Música dramática ao fundo. Você vê isso? Isso aqui é a única coisa na minha vida que ainda tem alguma emoção, que ainda tem romance, que ainda tem alguém prestando atenção em alguém. Marina, não. Você não tem direito de vir aqui me julgar. Você sabe o que eu faço todos os dias? Acordo, arrumo a casa, preparo seu café, lavo sua roupa, pago as contas, faço compras, preparo o jantar que você mal come porque tá cansado ou nem chega em casa. E sabe o que eu recebo em troca? Nada. Absolutamente nada. Eu trabalho pra gente viver bem. E eu vivo pra você trabalhar. Essa é a diferença. Eu abri mão de tudo. Da minha carreira, dos meus sonhos, da minha identidade. Eu virei a esposa do Rodrigo. A dona de casa do Rodrigo. A pessoa invisível que mantém a vida do Rodrigo funcionando. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você quer saber a verdade? Eu assisto essa novela ridícula todos os dias porque pelo menos ali, por 2 horas, eu consigo fingir que alguém me vê, que alguém se importa, que alguém faria qualquer coisa para ficar comigo. Às vezes eu finjo que sou a personagem. Eu me arrumo, coloco perfume, finjo que o galã tá falando comigo. É patético? É, mas é tudo que eu tenho. Meu mundo desmoronou. Não porque ela estava me traindo, mas porque ela não estava. E de alguma forma, isso era pior. Porque significava que eu tinha falhado tão miseravelmente como marido que ela tinha que buscar conexão emocional numa novela. Eu não sabia, eu não percebi, porque você nunca olhou. 23 anos, Rodrigo. 23 anos eu fui 99% a esposa perfeita. Cuidei de tudo, de todos, de você. Mas aquele 1%, aquele 1% que era só meu, que era a minha necessidade de ser vista, de ser amada, de ser desejada. Incentivei ela a voltar a desenhar. Transformei um dos quartos vagos num ateliê. Contratei uma pessoa para ajudar com a casa para que ela tivesse tempo para o que realmente importava. E sabe o que aconteceu? Marina floresceu, como uma flor que estava murchando e finalmente recebeu água. Ela começou a fazer pequenos projetos de novo. Nada muito grande, não no começo. Mas o brilho voltou para os olhos dela. E quanto à novela... Bem, eu comecei a assistir com ela. No início ela riu, achou que eu estava brincando. Mas eu sentei no sofá, peguei a mão dela e disse: Me conta a história. Quem são esses personagens? Por que você gosta deles?